O que aconteceria se cada novo dia trouxesse a certeza de que o universo trabalha incansavelmente para a sua jornada? Sem dúvidas, sem medos, apenas uma fé incondicional de que, aconteça o que acontecer, tudo está se encaixando exatamente como deveria. Agora pare e pense: e se isso não fosse apenas um sonho motivacional? E se essa fosse a verdadeira chave por trás das conquistas mais extraordinárias da humanidade? Napoleão Hill não só acreditava nisso, ele vivia segundo esse princípio. E hoje você vai entender por que agir como se tudo sempre funcionasse para você pode transformar sua realidade de maneira irreversível. O erro mais comum das pessoas que buscam o sucesso é a forma como reagem diante da adversidade. Vacilam, duvidam, hesitam, e é exatamente nesse momento que a mente subconsciente capta a ordem de fracassar. Hill ensinou que o pensamento dominante em nossa mente, aquele que cultivamos com mais intensidade, inevitavelmente se torna realidade física. Portanto, se você quer prosperar, precisa plantar e cultivar pensamentos que expressem convicção, não apenas desejo. Agir como se tudo funcionasse é programar sua mente para esperar o melhor, e, ao fazer isso, atrair oportunidades que antes pareciam invisíveis. Esse princípio não é mágico, é disciplina mental. Trata-se de alinhar seu comportamento à sua visão de sucesso, mesmo quando não há evidência visível de que esteja no caminho certo. Ao agir com confiança inabalável, você envia uma mensagem poderosa ao seu cérebro: estamos na direção correta. E o mais impressionante é que o mundo exterior começa a reagir a isso. Você começa a tomar decisões mais audaciosas, vê soluções onde outros veem barreiras e se mantém firme quando a maioria desiste. Isso não é ilusão. É a essência da fé aplicada, como descreve Hill em Pense e Enriqueça. Talvez você esteja se perguntando: mas como posso agir assim se estou enfrentando dificuldades? A resposta está na forma como você interpreta esses desafios. Napoleão Hill dizia que toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Quando você adota a postura de quem já venceu, mesmo no meio da tempestade, acelera o processo de transformação. É como se você dissesse ao universo: estou pronto para o que vier porque já sou quem preciso ser. E essa convicção move montanhas. Este vídeo não trata apenas de pensamento positivo. Trata-se de dominar os princípios que moldaram as mentes dos maiores vencedores da história. Se você quer aprender a agir como se tudo sempre desse certo para você, baseado nos ensinamentos imortais de Napoleão Hill, fique até o final. O que você vai descobrir aqui pode mudar sua forma de pensar, agir e conquistar para sempre. Desde o primeiro momento em que você decide agir como se tudo sempre desse certo para você, um fenômeno silencioso começa a ocorrer dentro de você. A mente dominante entra em ação. Napoleão Hill ensina que tudo começa com um pensamento determinado. Não basta querer, é necessário querer com intensidade, clareza e com uma fé que não deixa espaço para dúvida. A mente, quando treinada para esperar o melhor, atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. E isso não é coincidência, é lei. Imagine sua mente como uma estação transmissora de rádio. O que você pensa, sente e acredita é emitido continuamente para o mundo. Quando essa emissão é dominada por pensamentos de convicção e sucesso, você começa a influenciar a realidade ao seu redor. Napoleão Hill chamou isso de princípio da atração magnética do pensamento. Tudo o que está no centro da sua mente se torna constantemente uma força viva que molda suas ações e, consequentemente, seu destino. Contudo, essa força não se manifesta em meio à hesitação. Hill afirmou que a dúvida é inimiga do progresso. Por isso, agir como se tudo sempre desse certo não é fingir, mas treinar sua mente para se manter forte mesmo nos dias em que nada parece dar certo. Porque, ironicamente, esses são os momentos em que o universo está testando sua consistência. A dúvida rompe o fluxo criativo.
A fé te alimenta. Depende de você escolher qual dessas forças dominará seus dias. A mente dominante também influencia seu entorno. As pessoas sentem confiança. Não se sentem atraídas por aqueles que vivem esperando o fracasso, mas por aqueles que exalam uma certeza contagiante de que o sucesso é apenas questão de tempo. Essa energia, quando projetada autenticamente, constrói alianças poderosas. Hill chamou isso de mastermind, a união de mentes em harmonia, onde cada participante multiplica a força do outro. Agir como se tudo funcionasse é uma forma de dizer: estou pronto para esse nível de conexão. Nesta primeira etapa da sua transformação, a missão é clara: cultivar uma mente dominante centrada na certeza. Não se trata de negar os desafios, mas de enfrentá-los com uma mentalidade tão poderosa que eles não terão outra opção a não ser se render. Sua mente pode ser seu maior aliado ou seu maior sabotador. Napoleão Hill deixou isso claro. Você é o dono do seu destino, o capitão da sua alma. Tudo começa e termina com o que você decide pensar e sentir hoje. Existe uma ponte silenciosa entre o que você deseja e o que você alcança. Essa ponte chama-se autossugestão, um dos pilares mais poderosos da filosofia de Napoleão Hill. Não é apenas o que você pensa conscientemente que molda sua realidade, mas o que você se repete até isso se tornar real. Cada vez que você age como se tudo sempre fosse dar certo para você, na verdade está programando seu subconsciente para aceitar essa realidade como inevitável. E é aí que acontece a mágica. Hill ensinou que o subconsciente não julga, não questiona e não duvida. Ele aceita como verdade tudo o que você alimenta com emoção e repetição. E é justamente por isso que tantas pessoas fracassam, porque se repetem diariamente que não são boas o suficiente, que não têm sorte, que não nasceram para vencer. Se seu diálogo interno é tóxico, sua realidade será igualmente limitante. Mas quando você se levanta todo dia sabendo que o universo conspira a seu favor, seu subconsciente começa a formar um mundo que corresponde a essa crença. Imagine que a autossugestão é como plantar sementes mentais. Você pode plantar sementes de escassez ou de abundância, pode regar dúvidas ou alimentar convicções. A escolha é sua. Hill foi claro. Você se torna o que pensa a maior parte do tempo. Portanto, a prática deliberada da autossugestão é fundamental. Não se trata de repetir frases vazias, mas de impregná-las, com fé e emoção. A emoção é o ingrediente secreto que ativa o poder criativo da mente. A verdadeira transformação acontece quando a autossugestão deixa de ser uma técnica e se torna um estilo de vida. Você começa a se comportar de acordo com o que acredita ser verdade. Seus olhos veem oportunidades onde antes só havia obstáculos. Seu corpo se move com mais confiança. Sua voz transmite firmeza. E tudo isso não porque o mundo mudou, mas porque sua programação mental agora diz: tudo está funcionando para mim, mesmo que ainda não pareça. Nesta etapa da jornada, o desafio é assumir o controle da sua programação interna. Substitua pensamentos limitantes por afirmações poderosas. Quando algo dá errado, em vez de pensar, isso sempre acontece comigo, diga, isso tem um propósito maior. Quando algo der certo, declare com convicção: isso é natural para mim porque é assim que se constrói um novo padrão, que atrai resultados extraordinários, alinhado com a visão de alguém que já vive como se tudo sempre desse certo para ele. Poucas palavras têm tanto poder quanto decisão. Para Napoleão Hill, todas as pessoas de sucesso que ele estudou tinham uma característica em comum: eram decididas. Não hesitavam diante das possibilidades. Agiam com rapidez e firmeza, mesmo quando as circunstâncias não ofereciam garantias, porque entendiam que esperar por uma certeza absoluta é o caminho mais lento para o fracasso. Decidir é um ato de fé. E quando você age como se tudo funcionasse, já tomou essa decisão. Confiar,
mesmo antes de os resultados aparecerem. A indecisão, por outro lado, é uma forma sutil de autossabotagem. Paralisa, consome energia e mantém você preso em ciclos de dúvida. Hill afirmou que o medo é o principal obstáculo entre uma pessoa e seu potencial, e o medo mais comum é o medo de errar. Mas esta é a verdade: errar faz parte da jornada. O que importa não é errar, mas decidir continuar, ajustar o percurso e seguir com confiança. A decisão firme de manter a fé mesmo diante dos contratempos é o que separa quem apenas sonha de quem realiza. Agir como se tudo estivesse funcionando não é negar a realidade, mas uma decisão consciente de construir uma nova realidade. Quando você decide que, independentemente do que acontecer, interpretará cada evento como parte de um plano maior, você se torna inabalável, se liberta do desespero e assume a responsabilidade pessoal. Isso é o que Hill chamou de maturidade emocional. A capacidade de manter uma visão clara mesmo quando o vento sopra contra você. Cada decisão que você toma molda seu futuro, incluindo as mais simples: levantar da cama com energia ou com reclamações, começar o dia com gratidão ou queixas, optar por falar de oportunidades ou de problemas. Hill disse: as decisões mais simples, tomadas de forma consistente, constroem uma mente milionária. E essa mente milionária é aquela que já decidiu: tudo está funcionando a meu favor. Porque a partir dessa decisão, sua mente começa a buscar evidências que sustentem essa crença. Hoje, a grande pergunta não é o que você quer da vida, mas o que você já decidiu viver, porque o universo responde à clareza. Quando você transmite insegurança, recebe confusão. Mas quando sua energia vibra constantemente, as portas se abrem. Por isso, neste terceiro passo, seu convite é claro: tome a decisão de agir, pensar e sentir como quem já vive alinhado com a vida que deseja. O mundo não reage ao seu desejo, mas à sua decisão. Hill disse que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, pode alcançar. E onde tudo começa? Na imaginação. Não aquela fantasia vaga e distante, mas a imaginação criativa, a capacidade de visualizar o invisível, senti-lo intangível e antecipar com convicção uma realidade que ainda não existe no plano físico. Agir como se tudo estivesse funcionando é, acima de tudo, ativar essa imaginação com intensidade. É usar esse poder para se colocar mentalmente no lugar onde quer estar, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. A mente não distingue entre o real e o imaginado quando ambos são experimentados emocionalmente. Se você se vê vivendo diariamente a vida que deseja, com detalhes ricos e verdadeiro entusiasmo, seu subconsciente começa a aceitar essa visão como um destino inevitável. Hill foi categórico: a imaginação é o atalho entre o desejo e a realização. E quanto mais você fortalece essa imagem mental, mais rápido ela se manifesta no mundo físico, porque você começa a pensar, falar e agir como alguém que já tem o que quer. É aqui que muitos falham. Visualizam por um momento, mas deixam que a dúvida corroa a imagem. Começam com fé, mas permitem que a realidade aparente apague o fogo da imaginação. Mas Hill nos ensinou algo precioso: a persistência da imagem mental é a chave para a transformação. Agir como se tudo estivesse funcionando é, portanto, manter viva essa imagem, mesmo nos dias em que nada parece funcionar. É confiar que o invisível está sendo construído silenciosamente nos bastidores da sua mente. Você já notou como os maiores vencedores da história falavam com convicção sobre um futuro que ninguém mais podia ver? Eles não estavam loucos, eram mestres da imaginação. Thomas Edison viu a lâmpada acesa muito antes dela brilhar. Henry Ford imaginou milhões de carros nas ruas antes mesmo de produzir o primeiro modelo acessível. Eles agiram como se tudo já estivesse funcionando e o mundo se curvou ao poder da imaginação acompanhada da fé. Então, nesta etapa, o desafio é claro:
Use sua imaginação como sua principal ferramenta de construção. Visualize o sucesso todos os dias como se ele já tivesse sido alcançado. Sinta a emoção da conquista. Fale como se já tivesse conseguido e ande com a atitude de quem sabe que o universo age a seu favor. Porque quando você combina fé, emoção e imagem mental, ativa o mesmo poder que moveu os maiores gênios da humanidade e começa a viver como alguém que já tem tudo o que deseja. Napoleão Hill afirmou que nada substitui um propósito definido. É o ponto de partida de todas as conquistas e a fonte de energia que impulsiona a ação persistente. Quando você age como se tudo estivesse dando certo, está expressando efetivamente que seu propósito é tão forte, tão vívido, que nenhuma circunstância externa tem o poder de detê-lo. Esse tipo de mentalidade cria um campo de atração ao redor de quem a possui, como se o universo realmente começasse a reorganizar os acontecimentos a favor daqueles que sabem, sem sombra de dúvida, para onde estão indo. Por isso, pessoas que vivem com propósito são magneticamente diferentes. Não pedem oportunidades, elas as criam. Não pedem permissão para seguir seus sonhos, elas constroem seus próprios caminhos. A vida começa a responder de maneira diferente quando você demonstra compromisso com uma visão, e não apenas interesse por um desejo passageiro. O propósito inabalável elimina a hesitação e dissolve a dúvida. Ele é a razão pela qual você se levanta, o combustível que te move e a força que mantém sua mente firme. Mesmo quando o mundo parece de cabeça para baixo, agir como se tudo estivesse funcionando é uma manifestação desse propósito. Porque quando se vive com uma intenção clara, cada obstáculo se torna um desvio estratégico, cada atraso se transforma em preparação e cada desafio revela uma lição necessária. Isso não é otimismo ingênuo, é uma escolha de consciência elevada, é decidir ver o melhor mesmo nos piores momentos. Hill disse que o fracasso temporário é um teste para medir o quanto você realmente deseja algo. O propósito te mantém avançando mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, porque você sabe no fundo que a jornada vale a pena. Observe os grandes vencedores, raramente tiveram caminhos fáceis, mas o que os manteve firmes foi uma visão tão clara, tão poderosa, que as derrotas eram apenas degraus. Edison fracassou milhares de vezes, Ford foi ridicularizado, Hill foi rejeitado inúmeras vezes antes de publicar sua obra-prima. Mas todos tinham um denominador comum, um propósito inabalável que guiava cada decisão, cada tentativa, cada novo esforço após o fracasso. Você precisa encontrar esse ponto dentro de si. Qual é seu verdadeiro porquê? O que te move além do dinheiro, além do status? Quando isso fica claro, você poderá enfrentar qualquer tempestade com firmeza, porque saber para onde vai muda tudo. Faz seus passos serem mais seguros, transforma dúvidas em direção e, acima de tudo, faz o universo começar a agir em sintonia com sua convicção. Afinal, aqueles que caminham com propósito, caminham com poder. Segundo Hill, a imaginação é o laboratório da mente, o espaço onde os planos tomam forma antes de se concretizarem no mundo físico. Ele distinguiu dois tipos de imaginação, sintética e criativa. Esta última é a mais poderosa, pois conecta o indivíduo a fontes de inspiração além da lógica e da experiência. Agir como se tudo estivesse funcionando é, essencialmente, um ato de imaginação criativa. É pintar mentalmente um cenário de sucesso e viver essa imagem com absoluta convicção. Pessoas comuns reagem ao que veem. Pessoas extraordinárias reagem ao que imaginam. A diferença é sutil, mas definitiva. Enquanto muitos esperam sinais externos para começar a acreditar, os vencedores já vivem internamente como se o destino estivesse selado a seu favor. Primeiro criam o resultado em sua mente, com ricos detalhes, emoção e clareza, e depois caminham com passos firmes como se ele já existisse. A imaginação criativa não é um passatempo,
é uma ferramenta para construir a realidade. Hill nos lembra que todos os avanços da humanidade nasceram da imaginação de alguém que ousou ver o invisível: o avião, a lâmpada, os arranha-céus, os computadores, tudo foi alguma vez apenas uma imagem mental mantida com fé por alguém que agiu como se fosse inevitável. Quando você começa a imaginar o melhor cenário possível e a viver como se ele estivesse acontecendo, sua mente se alinha com oportunidades que antes passavam despercebidas. Sua percepção muda, sua energia muda e a realidade muda junto com você. Agir como se tudo estivesse funcionando não é apenas uma crença, é uma postura criativa ativa. É imaginar poderosamente, visualizar frequentemente e caminhar com confiança. A imaginação criativa te permite ver soluções onde outros veem problemas, ver aliados onde outros veem ameaças e transformar o caos em estratégia. Você se torna, como disse Hill, o arquiteto invisível do seu próprio destino. E quando o projeto está claro, a execução se torna apenas uma questão de tempo e perseverança. Por isso, alimente sua imaginação com imagens de vitória, conquistas e jornadas bem-sucedidas. Não se limite ao que é, construa com o que pode ser. Imagine como seria viver uma vida onde tudo funciona para você e então viva como se isso já fosse verdade. Isso não é ilusão, é o primeiro passo da criação. E aqueles que dominam essa arte se tornam imparáveis, porque veem o que ninguém vê e, por isso, conseguem o que poucos se atrevem a tentar. Napoleão Hill foi categórico. As pessoas que vencem tomam decisões rapidamente e mudam lentamente. Essa é uma das lições mais ignoradas por quem vive esperando um sinal externo para agir. Mas aqui está a verdade que poucos estão dispostos a enfrentar. O universo só responde com toda a sua força quando você decide com toda a sua força. A hesitação paralisa, a indecisão confunde, a dúvida silencia qualquer movimento. Mas uma decisão firme que surge do coração e da convicção transforma a realidade ao redor. Agir como se tudo estivesse funcionando é essencialmente uma decisão corajosa. É um grito silencioso ao mundo: estou no controle da minha vida. Não importa se os sinais são contrários, não importa se ainda não há resultados tangíveis. Quem decide agir com confiança cria um campo de força invisível ao seu redor, e essa energia atrai circunstâncias compatíveis. Hill sabia que o universo não responde a desejos mornos. Responde à ardente determinação, à vibrante certeza que nasce da alma daqueles que realmente decidiram vencer. É aqui que muitos fracassam. Primeiro esperam sentir-se preparados, seguros, confortáveis, quando, na verdade, a verdadeira transformação ocorre quando se age mesmo sem garantias, mesmo com medo. Porque a decisão firme não depende de condições ideais, cria condições ideais. E aí está o poder. Hill observou isso ao estudar os maiores vencedores da história. Todos tinham a capacidade de decidir por si mesmos rapidamente, sem se deixar levar pelas opiniões dos outros. Você deve entender, toda vez que adia uma decisão importante, está dizendo ao universo que não confia na sua própria visão. Está dando mais poder às circunstâncias do que ao seu propósito. Mas quando decide com clareza e age com convicção, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça ilógico, algo começa a se mover. As portas se abrem, aparecem pessoas, as ideias se alinham. Tudo começa com uma escolha consciente, a escolha de confiar em si mesmo. Então, olhe para a sua vida hoje e pergunte-se: que decisão você tem adiado? O que você já sabe no fundo? O que precisa fazer agora? Não espere pela perfeição. Não espere por permissão. Decida. Haja como se tudo estivesse funcionando. Porque quando você age com essa verdade no coração, o mundo responde. E quando ele responde, você percebe que sempre foi você quem teve o controle. Só precisava decidir assumir o comando. Quem pensa,
enriquece. Napoleão Hill afirma que a falta de perseverança é uma das principais causas do fracasso. Essa verdade ressoa em todos os campos da vida: sonhos interrompidos, projetos incompletos, metas abandonadas no meio do caminho. Mas quando você escolhe agir como se tudo estivesse a seu favor, a perseverança deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural. Você não persiste apenas porque quer ganhar, persiste porque já se vê vitorioso. A grande diferença entre quem chega e quem para no meio do caminho é que a pessoa persistente não negocia com dúvidas. Ela entende que os obstáculos fazem parte do processo, não são sinais de que está no caminho errado. Hill nos ensina que cada desafio é um teste, um filtro que separa os sonhadores dos realizadores. Quem age como se tudo conspirasse a seu favor encara os reveses com uma perspectiva diferente. Vê em cada queda um passo necessário e em cada dificuldade uma lição valiosa. Persistência não é teimosia cega, é coerência com o propósito. Levantar mesmo quando ninguém vê significa agir mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Segundo Hill, as grandes conquistas geralmente chegam quando o indivíduo está prestes a desistir, e é justamente por não desistir que experimenta um ponto de virada. Portanto, quando se adota a postura de que o universo está trabalhando comigo, a motivação interna se renova a cada passo. Você deixa de contar fracassos e começa a contar aprendizados. E o mais interessante, a perseverança é contagiosa. Quando você insiste com inteligência, entusiasmo e fé, inspira. As pessoas começam a acreditar em você porque veem nos seus olhos a certeza de quem já tomou uma decisão. Essa energia cria alianças, atrai recursos e acelera processos. Hill dizia que um espírito persistente é como uma força magnética. Tudo o que se precisa acaba sendo atraído no momento certo, de forma surpreendente. Então, não subestime o poder de continuar. Cada vez que você insiste com um propósito, está dizendo ao mundo: já venci, só sigo o caminho. E com essa convicção, não há desânimo que resista, não há demora que desvie, não há fracasso que se sustente. Persista. Porque quem caminha como se a vitória já fosse sua transforma a perseverança em uma ponte e atravessa o abismo entre o desejo e a conquista com os pés firmes da certeza. Napoleão Hill ensinou que a mente humana pode ser comparada a um rádio que transmite e recebe pensamentos com frequência. Essa poderosa metáfora revela uma verdade frequentemente ignorada. O ambiente mental em que você está, tanto interna quanto externamente, molda diretamente sua realidade. Agir como se tudo estivesse a seu favor requer mais do que otimismo, requer estratégia, discernimento e proteger sua frequência mental. Não se podem plantar sementes de grandeza em um solo contaminado por dúvida, medo e negatividade. Hill foi enfático nisso. Os pensamentos que você tem diariamente, as conversas que escuta, as pessoas com quem se conecta, tudo isso influencia sua vibração, seu nível de fé e sua capacidade de manter uma visão clara. E quando você se cerca de ambientes e pessoas que reforçam a escassez, a crítica e o pessimismo, você se afasta do alinhamento com o que quer manifestar. Agir como se o universo estivesse a seu favor é também proteger sua mente contra aquilo que a enfraquece. Isso não significa viver na negação ou numa bolha artificial de positividade. Significa tomar decisões conscientes sobre o que você permite que entre no seu campo de influência. Hill recomendou usar o que chamou de alianças de mentes mestras, grupos de pessoas alinhadas em propósito e mentalidade que se fortalecem mutuamente. Estar rodeado de quem vibra na mesma frequência dos seus objetivos é uma das chaves mais rápidas para manter sua energia alta. E o mais importante, o ambiente mais decisivo de todos é o que está dentro de você, o diálogo interno, as histórias que você repete,
os pensamentos que aceita como verdades. Agir como se tudo estivesse funcionando não depende das circunstâncias ao seu redor, mas do que você escolhe acreditar a cada dia ao acordar. Hill acreditava profundamente no poder do pensamento organizado, centrado e fortalecido por uma emoção dominante, a fé. E essa fé só cresce em ambientes férteis, ambientes que você mesmo pode criar. Então, hoje, olhe ao seu redor e para dentro de você. Pergunte-se: isso me fortalece ou me enfraquece? Alimenta minha visão ou nublar minha clareza? Haja como se tudo conspirasse a seu favor e para isso caminhe com quem acrescenta. Consuma o que constrói, ouça o que impulsiona, proteja seu templo mental como quem protege seu bem mais valioso porque é. E quando você começar a vibrar em sintonia com o sucesso, nada nem ninguém poderá romper sua conexão com o que já é seu por direito. Agora que você compreende a importância de uma decisão firme, da perseverança, de uma mentalidade positiva e da criação de um ambiente que reflita sua visão, chegou o momento crucial, a ação transformadora. Agir como se o universo estivesse conspirando a seu favor não é apenas uma forma de pensar, é uma forma de viver, uma forma de ser, uma atitude que molda seu destino de forma concreta. Napoleão Hill dizia que para conquistar o que deseja, é necessário ter uma definição clara de propósito e uma ação focada. Não basta sonhar, não basta desejar, não basta acreditar. O sonho se torna realidade ao colocar em prática todos os dias o que realmente importa. A ação, para Hill, não é mera consequência, é a chave que abre as portas do sucesso. E quando você age como se já tivesse sucesso, quando age com o impulso da certeza, o universo começa a se alinhar de maneiras surpreendentes. O grande ponto de virada acontece quando você começa a agir sem esperar pelas condições perfeitas, quando se entrega ao processo de se tornar a pessoa que já se vê sendo. Ao adotar essa mentalidade de certeza e compromisso com o sucesso, as respostas começam a chegar, o medo diminui, a confiança cresce e os resultados aparecem não de forma linear, mas como uma série de pequenos saltos que juntos formam uma jornada de transformação. O ponto-chave aqui é que não há vitória sem ação. A fé, a perseverança, o pensamento positivo e um ambiente favorável são os pilares, mas a ação é a base que sustenta tudo. A cada passo que você der com a crença de que tudo conspira a seu favor, sua vida se ajustará para refletir essa verdade. O simples ato de agir com convicção cria uma realidade que antes parecia distante e inalcançável. Então comece agora. Dê o primeiro passo, qualquer movimento, e observe o que o universo começará a trazer para você. Você já tem tudo o que precisa para dar o próximo passo. A visão já está definida, a decisão já foi tomada, o compromisso já está feito. Agora o que resta é colocar tudo isso em prática. O universo não espera sua perfeição, mas sua vontade de agir. O que você pensa, sente e, sobretudo, faz agora é o que define seu futuro. Haja como se tudo estivesse funcionando para você e descubra o poder imensurável que reside em sua capacidade de transformar seu próprio destino. Agora que você entende a profunda conexão entre a mentalidade de sucesso e as ações que transformam, lembre-se, o verdadeiro poder reside no ato. Cada pensamento, cada atitude, cada movimento em direção ao seu objetivo reflete a decisão de viver como se tudo estivesse trabalhando a seu favor. O universo não precisa esperar o momento perfeito. Ele responde à sua vontade de assumir o controle da sua jornada e fazer o necessário para criar a vida que merece. Os ensinamentos de Hill não são apenas para momentos de inspiração, mas para se tornarem a base sólida de uma transformação diária. Perseverança, concentração, visão clara. Tudo isso se combina para criar uma força invencível.
E quando você se compromete com essa força, não haverá obstáculo grande demais para desviar seu caminho. O sucesso não é um destino distante. Está sendo construído a cada passo que você dá hoje. Agora, o que você faz hoje define a pessoa que será amanhã. É natural que surjam dúvidas, mas lembre-se, é na ação que a mágica acontece. Quando você age como se o universo estivesse ao seu lado, a vida começa a abrir portas que antes pareciam inacessíveis. A mudança não está em esperar, mas em fazer. E você tem em suas mãos o poder de construir uma realidade que reflita suas escolhas agora. Então faça o movimento que vai transformar sua história. A jornada começa com um simples passo e o primeiro já foi dado. Agora quero convidar você a dar o próximo passo, não apenas em sua jornada, mas também aqui conosco. Se este conteúdo ressoou em você, se as palavras de Napoleão Hill despertaram algo dentro da sua mente, inscreva-se no canal e continue essa jornada conosco. Juntos exploraremos mais formas de transformar sua vida de maneira prática e poderosa. Curta o vídeo e deixe seu comentário, porque eu adoraria saber como essas ideias estão impactando sua jornada. Vamos compartilhar e fortalecer esse movimento, passo a passo. Agora a decisão é sua. O universo está trabalhando a seu favor, e o caminho está aberto. A única pergunta é: você está pronto para percorrê-lo?